Fala pessoal, o Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem centroavante brasileiro que, segundo informações que saíram recentemente, tem negociações para se tornar mais um atleta do São Paulo. Estamos falando de Marcelo Rian, 23 anos de idade, está lá no futebol japonês e quem sabe pode virar mais um atleta tricolor. Vamos ver, galera, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FPTV, deixar aquele likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Marcelo Rian nesse ano de 2025. Lembrando de novo, ele tem 23 anos de idade, 1,88 m, tá jogando lá pelo FC Tóquio, equipe da primeira divisão do Japão. E tô gravando esse vídeo, pessoal, no dia 28 de agosto de 2025, então claro que todas as informações que eu tenho de números, de, enfim, tudo sobre o atleta, é até a presente data, tá bom? Vamos nessa. 25 jogos, 16 como titular, 12 gols marcados, nenhuma assistência, 5 passes para finalização, 62 arremates com 43% de acerto no gol, desperdiçou a posse de bola, ganhou 43% dos duelos, disputas de bola por cima, sofreu 20 faltas, acertou 72% dos passes que tentou, tomou 3 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Marcelo Rian nesse ano de 2025. Torcida soberana, contem para mim nos comentários do vídeo. Ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do São Paulo, você encontra com desconto, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento de Marcelo Rian, que viveu no ano passado, principalmente, a sua melhor temporada na carreira, também jogando no futebol japonês, e ele consegue dar um salto, vai para uma equipe mais tradicional, que é o FC Tóquio, e sim, tem vivido uma temporada de altos e baixos. Tá bom? O começo da sua trajetória no FC Tóquio foi bem complexo. Os 2 primeiros meses ele fica mais no banco de reservas do que jogando, não marca gols, passa por um jejum grande aí de partidas, sem balançar as redes, até que no jogo contra o Homem de Árdia, lá em meados de abril, mais ou menos, ele faz um hat-trick e volta a ter confiança, ganhar uma moral, passa por um bom período no FC Tóquio, que vai ali até mais ou menos o final de junho, tá bom? Depois vive uma má fase, novamente volta a ficar no banco de reservas em algumas oportunidades. Agora, no último jogo que ele fez ontem, inclusive, ele é titular, marcou 2 gols. Então, assim, o último jogo ele foi bem, mas a temporada 2025, de modo geral, tem sido assim de altos e baixos para o Marcelo Rian, tá bom? O jogador é jovem, pessoal. Normalmente, nessa faixa etária, a gente não se preocupa com a parte clínica. E só para a gente poder confirmar, eu chamo na tela, para vocês verem o histórico de lesões do atleta. De fato, não é um jogador com problemas físicos notáveis, tá bom? No ano passado, ele até teve um probleminha chato, 38 dias fora por conta de uma lesão na coxa, mas de modo geral, não é um cara que sofre muito nesse sentido, beleza? E quando a gente fala, pessoal, de características, posicionamento e função dentro de campo, aqui talvez a parte mais legal do nosso vídeo que nós vamos dissecar, né? De fato, como é que joga o atleta, né? Então vamos lá com o mapa de movimentação, o mapa de calor do Marcelo Rian. Beleza? Peguei a temporada de 2025. Tá? E o Marcelo Rian, pessoal, não tem muito mistério. Tá bom? Ele é um centroavante de área. Beleza? É um camisa 9, um cara de referência. Acho que a estatura, né, 1,88 m, já nos faz sugerir isso. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara quase longilíneo. Aquele cara que é bem alto, mas é magrão também. Ou seja, consegue ter uma passada larga, uma velocidade razoável. Briga bem na bola por cima. Tá? Claro que no futebol japonês a estatura dele se torna um diferencial muito grande, né? A média de estatura, a força física em média nas ligas asiáticas é mais baixa do que ele vai encontrar no Brasil, então um jogador com esse perfil tende a se sobressair mais do que o normal, tá bom? Mas lá no Japão é um cara que conseguiu marcar alguns golzinhos de cabeça, ele briga bem na bola por cima, tá bom? E ele, por mais que seja um centroavante de referência, ele é o cara com uma passada larga, com uma velocidade até acima da média para a posição e para a estatura que ele tem. Então, muitas vezes, ele consegue ser acionado em velocidade no ponto futuro. Seja até caindo, às vezes, para o lado do campo, atacando o espaço, saindo do meio para o lado, né, para poder receber em velocidade, ou fazendo aquele movimento de ruptura, que é atacar a última linha em velocidade para ter uma enfiada de bola e ele sair na cara do gol. Ele não é um jogador técnico, aquele jogador que vai partir para cima no drible, tá bom? Mas se ele tiver um espaço para esticar a bola, dar um tapa na frente, às vezes ele consegue se dar bem, porque ele é veloz, tá bom? E tem essa capacidade de deslocamento como um ponto bem interessante, beleza? Ele é destro,
mas ele consegue usar bem o pé esquerdo, ele divide bem a sua quantidade de gols entre pé direito, cabeça e canhota, ou seja, não tem dificuldades em usar o pé esquerdo, é um ponto positivo para um centroavante. Ele não é aquele cara que vai ficar sustentando a bola de costas a todo instante, mas que ele seja forte. Ele é um cara que normalmente quando recebe de costas, ou ele vai brigar na bola alta, ou ele vai tentar o giro em velocidade, rápido, para cima dos marcadores, por ele ter essa característica que nós falamos muito. E ele é um cara que normalmente concentra as suas finalizações da zona mais terminal, de dentro da área. Ele não é um jogador que vai ficar arriscando finalizações de média, longa distância. É um cara mais para terminar as jogadas ali dentro da área, quando a bola, assim, se apresentar, beleza? Então, um centroavante, assim, de área, mas que fisicamente ele consegue entregar algumas outras coisas. Vai poder entregar algumas outras coisas para a torcida do São Paulo, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Que tal nós entendermos, galera, como é que foi seu começo de trajetória no futebol brasileiro, primeiros anos no futebol asiático? Vamos lá! Histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Marcelo Rian como profissional. 2021, surgindo pelo Bahia, 13 jogos, 10 como titular, 5 gols e 1 assistência. 2022 começa pelo Bahia, vai para o Yokohama, que estava à época na segunda divisão do Japão. 24 jogos, 9 como titular, 4 gols e 1 assistência. 2023, aqui todo ano pelo Yokohama, 29 jogos, 20 como titular, 4 gols e 2 assistências. Aqui pelo Yokohama, pessoal, em 2023, já foi uma temporada que ele completou inteira no Japão e jogou a primeira divisão, tá bom? E aí, no ano passado, como eu falei, a sua melhor fase na carreira, jogando pelo Sagan Tosu, que é uma equipe modesta, mas é uma equipe da primeira divisão japonesa. E ele faz 33 jogos, 26 como titular, 15 gols e 2 assistências. Foi a temporada mais artilheira da carreira do Marcelo Rian, que fez quase toda a sua trajetória profissional no futebol japonês. E vamos dizer assim, nos últimos 18 meses, ele começou a desenvolver um protagonismo um pouquinho maior, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação possível, Marcelo Rian reforçando São Paulo? Bem, galera, acho que o Marcelo Rian é um cara que está claramente em desenvolvimento ainda. Eu esqueci de falar no começo, ele tem uma característica que ele ainda perde muito gol. Né? Ele é um cara que, por conseguir se deslocar muito, tem essa capacidade de movimentação, ele acaba gerando muitas chances de gol para ele, e consequentemente desperdiça muitas chances de gol. Acho que ele tem que melhorar, evoluir nesse sentido. As torcidas do Brasil costumam não ter paciência com esse perfil de jogador. E é um cara que é jovem ainda, que está se desenvolvendo, e só agora que ele começou a mostrar um pouquinho mais. Né, pessoal? E claro, é a primeira divisão do Japão, mas é uma liga inferior à do Brasil. Um cara com a biotipia física dele tende a ter mais destaque na liga japonesa, se impor nisso, e não vai se impor tanto nessa característica no futebol brasileiro. Mas é verdade que o São Paulo está numa emergência, está com uma zica danada, os centroavantes todos se machucando, e precisava ter um movimento rápido para trazer pelo menos um centroavante. Não acho que é aquele cara que vai chegar para ser um protagonista, para a torcida do São Paulo ficar encantada, né? Mas a gente sabe que financeiramente, infelizmente, não dá para fazer muito mais do que isso. Então, nesse momento, acaba sendo uma aposta. Eu acho que é um cara que vai mais compor o grupo do São Paulo com potencial de evolução, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!